Sabe qual que é a principal causa das nossas maiores decepções, dores, frustrações? É o conflito da mente e do coração. Da gente não conseguir alinhar essa natureza, né? Porque temos essa natureza emocional e racional. Só que 30% é consciente, 70% é inconsciente. Eu não sei muito bem a proporção, creio que seja até mais inconsciente, bem mais inconsciente do que consciente. Mas o fato é que a gente se aprisiona a essa condição e tenta racionalizar situações, e nem sempre é necessário que a gente resolva por lógica, né? Muitas vezes a gente precisa se conectar com aquilo que a gente sente, né? E muitas vezes a gente resiste. A mesma coisa o contrário também, né? Quando a gente fica muito no emocional, muito sensível, né, a todas as influências e não consegue colocar ali nossa razão, a lógica, né, na vida e na forma como a gente muitas vezes pode perceber, né, de uma forma muito romântica a vida, a gente também buga, né, e é o principal motivo, né, de toda a sensibilidade e vulnerabilidade das mazelas humanas, né, e dessa questão social, porque aí a gente entra naquele parâmetro de comparação, né, porque fulano é assim, fulano é assado, a gente não entende que a nossa natureza é completamente diferente, embora sejamos seres humanos, né, teoricamente todos iguais, cada um é um universo, cada um tem uma forma de sentir, de perceber a vida, de viver as suas experiências, e aí a gente quer racionalizar e não vai encontrar respostas sempre pela lógica, né? Por que que eu sou assim, né? E a minha irmã que nasceu na mesma casa, o mesmo pai, a mesma mãe, muitas vezes age completamente diferente para resolver uma situação que eu. Então, a gente precisa ter essa coerência, né? De de buscar, né? Na verdade, essa harmonia. E o que eu tenho notado com essa lua cheia em peixes, é que ativou o nodo norte, né? Ou seja, é algo que está se iniciando, né? Por conta do eixo peixes e virgem, que vai ser uma sequência por 2 anos de eclipses nesse eixo, trazendo impactos para uma mudança coletiva e trabalhando essas questões emocionais que fogem da racionalidade, do pragmatismo virginiano. Então vejam comigo, se a gente não se atentar àquilo que está sendo exposto de alguma forma, a gente vai sofrer muito, né? Se a gente renegar tudo que de alguma forma a gente está sentindo, está percebendo, né? E não buscar, focar no nosso processo pessoal, em vez de se comparar e de procurar razões lógicas, porque a gente está vendo muita coisa acontecer, né? E eu acredito que até um pouco depois desse eclipse solar, tem muita coisa ainda pra gente ver de impactante na sociedade, sabe? Porque esse eclipse solar em Libra, né, tá ativando o nó do sul, né, com Lilith, então tem muita coisa que está sendo trabalhada aí nos bastidores da vida, né, que é essa energia do eclipse lunar em peixes. Eu acredito que essa energia, assim, como por ser ela muito progressiva, né, a energia de peixes é assim, né, ela é inconsciente, mas assim, ela vai se mostrando, né, no decorrer do evento, não é algo assim, preto no branco, né, é algo assim mais paulatino. Então prestem atenção, a gente tem um eclipse solar agora no signo de Libra, né, onde a gente vai ver muito castelo desmoronar, né, muitas coisas acontecerem, porque traz um impacto de romper com o passado, para que seja exposto e transformado no nosso caminho de vida, né. Então tem questões que às vezes a gente fica buscando razões, né, e a gente acaba se frustrando, a gente acaba, sabe, adoecendo, porque é isso, né? Ser humano é saber dosar, né, o lado emocional e racional e pensar por si, ter essa autonomia, né, de ser coerente com aquilo que se sente, da forma como você percebe a vida, né, antes de querer colocar a mão no fogo por alguém, por alguma situação, porque isso aí só vai dar merda das grandes. Se a gente fica muito condicionado à nossa mente, procurando respostas lógicas, procurando entender, compreender, assim, sabe, tipo, por 1 mais 1, né, A mais B, não vai resolver. Porque é algo que é mais sutil, é muito mais persuasivo do que a gente possa perceber, porque vai levar a gente a se questionar assim, gente, isso é real, é fake, o que está acontecendo, né? Muita loucura, muita bizarrice. Eu vou dar um exemplo, se vocês investigarem aí nas plataformas, vai estar na mídia, né? Aquela pauta do Didi, que é um produtor musical, eu não sei muito bem o que ele é, nunca me atentei a esses detalhes, mas o cara dizem que está envolvido com a morte do Tupac, né, com a morte do Michael Jackson. Então, assim, existe algo por trás, né, que é uma indústria de muito dinheiro, muita grana, né, muita luxúria, ostentação, e aí os caras, né, estão tirando muita coisa com a prisão desse cara, e envolve orgias, envolve muita coisa que até relacionam com um tipo de ritual, né, de iniciação. Aí falam de Justin Bieber, uma galera assim, aí você fica se questionando, gente, o que é real, o que não é, né?
E como isso pode impactar a minha vida? Impacta a minha vida no sentido que eu moro no mesmo planeta, né? Eu preciso estar atenta às situações, né? Daquilo que de alguma forma chega até meu conhecimento, para eu poder discernir e ver até onde, né, o ser humano é capaz de ir por conta do ego, por conta de poder, por conta dessas questões que muitas vezes a gente acaba se iludindo, achando, imagina, isso é fake news, imagina a teoria da conspiração, onde você está com a cabeça, nossa, Torre Gêmeas, onde já se viu achar que... Tem um negócio ali por trás, nos bastidores, né, da vida, que é isso que a gente precisa, sabe, ter a humildade de reconhecer que nem todo mundo, né, age e pensa enfim, tem a mesma coerência que a gente, e é isso. A gente não pode ficar medindo a vida com a nossa régua, né? A gente precisa ver que a coisa é muito mais ampla do que a nossa percepção é capaz de compreender. Bom, o que eu quero dizer é que a gente esteja atento, porque é apenas o primeiro eclipse, né, e se trata da ativação do eixo nodal norte, então tem uma mudança aí, né, de Áries, e as coisas tendem a se intensificar muito mais, né, nos próximos anos. Eu acredito que 2025 o bicho vai pegar, 2026, né, a gente tem uma movimentação de planetas transpessoais, geracionais, assim, que traz, assim, uma mudança bastante impactante, né, nesse aspecto coletivo. Então, que a gente não seja escravo daquilo que a gente pensa que é verdade ou não é. Que a gente tenha essa coerência, esse discernimento, né, para poder julgar as coisas e não duvidar de nada, muito menos da maldade humana. E eu trago esse vídeo, assim, com uma dor no meu coração, porque eu vejo que muita gente se ilude, né, achando que tem controle da vida, que tem controle das situações, e muitas vezes está procurando fazer o seu melhor e não consegue, porque de fato fica muito difícil, né, de alinhar, né, essa questão emocional e racional. E tá tudo certo também com relação a isso, né? Mas é interessante que a gente ceda, né? Busque ali um meio termo. Me remete muito à situação de que uma pessoa extremamente racional, né? Que tá ali procurando fazer o seu melhor e tal, não sei o quê. E acha que a vida é isso, né? Esse método, esse critério, essa coisa, sabe? Do trabalho e acaba ficando escravo do hábito, né? Daquelas coisas certinhas e repetitivas. E acaba entrando em conflito emocional, porque percebe em algum momento que a vida não é isso, né? E o que acontece? Quando a gente sente esse vazio, sente uma dor muito grande, uma frustração, né? Por não estar olhando, alimentando aquilo que precisava ser visto, que de alguma maneira está gritando para te chamar a atenção. Então acaba que trazendo uma dor, uma depressão, né? Porque é uma necessidade de sobrevivência a gente se adequar, né, ao status quo. E chega um momento que isso fica insuportável, né? É como muitas vezes eu me percebi quando eu sofri muito com depressão, né? Tinha minhas crises de pânico, crises de ansiedade, era uma fase terrível, né? Que só eu sei. Mas eu tinha que lidar, além da minha dor, a dor de pessoas que olhavam e achavam que aquilo era frescura. E isso é muito triste, é muito doloroso para quem está ouvindo, para quem está lutando com seus próprios demônios. Hoje, graças a Deus, assim, eu tenho uma compreensão melhor, né, do que é a vida, do que eu preciso estar atenta com relação ao que eu sinto, a maneira como eu vejo, e tenho, né, o meu caráter, a minha dignidade, a minha honra, e graças também a uma estrutura, a um embasamento, né, um apoio familiar que sempre me sustentou para isso. Então tem vários conjuntos de fatores, assim, sabe, emocionais, que agregam nesse momento, nessa luta, digamos assim, né? E tudo tem uma justa razão de si. E a gente precisa ser bastante corajoso, né, para enfrentar a vida e procurar entender o que ela está querendo nos dizer. E eu acredito que, assim, será um momento da gente entrar em contato, ainda mais se tratando de uma lua nova em Libra, que está envolvendo o Mercúrio, está envolvendo a Lilith e o Nó do Sul, como se a gente precisasse buscar a lógica, né, a harmonia, o equilíbrio com relação àquilo que se sente, a maneira como a gente percebe as coisas de uma forma muito autêntica, porque é a autenticidade que se precisa ter nesse momento. A gente trabalhar, né, o âmago das coisas, né, das nossas situações, das nossas questões. E não se reprimir, não se oprimir por conta de sociedade, né, envolvendo Libra. Também não medir, né, o outro com a nossa régua. E questões de relacionamento, gente, em briga de marido e mulher, não se mete a colher, né, o ditado popular. Mas a questão não é só essa, né, porque independente de mulher com mulher, homem com homem, a gente não tem como, sabe, defender um ou outro, porque dentro de uma relação, né, onde só o casal compartilha da sua intimidade, né, a gente não tem como tomar partido. E eu acredito que isso pode ser um ponto, assim, bastante crucial no que a gente vai vivenciar, né, depois desse eclipse, né,
né, relacionando assim o nossos ciclos de amizade, né, e não tem como tirar partido, assim, porque fulano tá certa, ciclano tá errado, porque quando os dois se relacionam, né, duas pessoas se relacionam, cada um entra, investe a sua energia e as suas expectativas numa relação com a intenção de fazer dar certo, né? E muitas vezes a gente acha, porque, né, ciclano tá certo, fulana tá certa, não sei o que, tá errado. Isso aí é uma babaquice muito grande, sabe? Porque a gente esquece, né, que muitas vezes a gente só tá vendo o lado daquela pessoa que a gente quer, né, ver e a gente não sabe, né, o histórico. Então, que a gente também tenha, assim, bastante clareza com relação a esse tipo de situação, né, para que a gente não seja injusto com relação à maneira como a gente está percebendo as situações, tá? Justiça, Libra. Então, muitas coisas podem parecer injustas aos nossos olhos, né, mas só a pessoa que vive para saber o histórico, né, como as coisas chegam até nós. É a mesma coisa da gente ficar fazendo fanfic aí de pessoas famosas, né, porque fulana fez isso com ciclano, não sei o que, isso aí também não vale de nada e não vai agregar em nada na nossa vida, né, porque entre quatro paredes só o casal mesmo para saber o que aconteceu, né, e quais são as reais motivações para um término, para uma briga, né, ou para uma reconciliação. Mas é isso, pessoal, fica aí, né, esses insights com relação a esse momento que a gente está passando. Eu acredito que tem alguns momentos que a gente fica assim, nossa, mas será que é real? Será que não é? Né, por conta do tamanho né, da quantidade de informações que chegam até a gente, né, e coisas assim muito bizarras, né, crimes, situações assim que vem à mídia, que, né, pessoas que ganham dinheiro sendo podre de rico, né, que nem o caso do Gustavo Lima, daquela Deolane, pessoas que ficam ostentando luxo, uma coisa assim surreal, né, não haveria necessidade nenhuma desses caras ganharem dinheiro à custa dos pobrezinhos que ficam alimentando esse tipo de ilusão, né, mas enfim, que a gente possa estar bem atento aí com as movimentações desses trânsitos astrológicos.